Boa noite, tudo bem? No aula de Paulo Duarte aqui novamente. E como prometido, vamos para a terceira parte da minha história, né? Que as meninas sempre me cobraram, então agora eu tô falando pelos cotovelos, né? Elas tanto que pediram e agora eu tô falando, né? Então assim, agora essa terceira parte é para contar como eu conheci o dono e como foi esse sentimento tão forte que eu tenho pelo dono, como se despertou assim de uma hora para outra. Eu trabalhava na época, vou contar desde o início, eu trabalhava na época no comércio, então eu saía pelo menos umas 6 horas da tarde. E em Porto Alegre, naquela época, quase 10 anos atrás, os manches, os encontros eram mais frequentes, eram mais ativos aqui em Porto Alegre. E eu me lembro que iria ter, até tinha um submisso muito querido na mídia daquela época, do nosso hall ali de amigos, que sempre nos avisava, vai ter encontro, vai ter manche, tal hora. Então ele fazia assim um mesh ali para todos os amigos ali, os conhecidos, ficarem sabendo, né, dos encontros. E ele me avisou, disse, olha, tal dia vai ter manche e tudo. E eu tava indo pra lá, né, cheguei lá mais ou menos, eu cheguei cedo, acho que umas 7, 8 horas. E tinha meninas, já acostumada a ir nessas manchas, tinha meninas na época assim que eu tinha amor de paixão. As meninas acabaram uma saindo do meio, outras se afastaram, outras tiveram outros caminhos na vida, casaram, né? Mas eram meninas que eu tinha o maior carinho, eu sentava ali, conversava, né, puxava assunto, conversava, contava as novidades, colocava as fofocas em dia. Eram meninas assim muito queridas que eu tinha um carinho muito grande na época. Algumas ainda permanecem, que o meu carinho permanece ainda. As meninas ainda estão na ativa. E o tempo foi passando, foi rolando, né? Mas eu sempre, como eu ia trabalhar no outro dia, eu tinha o compromisso do meu ônibus, né? Até pelo bairro, acho que umas 9, 10 horas. E eu sempre de olho no relógio, não. Eu dizia pra minha amiga, disse, tá, agora eu tenho que ir embora. Eu disse, não, fica mais um pouquinho. Eu disse, não, eu tenho compromisso de ir pra casa, eu tenho trabalho, né? Essas coisas, as coisas normais da gente. Então lá pelas umas 9, 10 horas, e eu lembro que naquele dia foi um manche muito grande, tinha bastante gente, o pessoal assim compareceu legal naquele dia. Eu acho que foi um manche de quase 40 pessoas, mas enorme, grande, assim, né? Acho que umas 42, 40 e poucas pessoas que compareceram naquele dia. E o pessoal tava animado e tudo, mas eu de olho no meu relógio, né? E lá pelas tantas eu vi um burburinho lá na ponta da mesa. Assim, a maioria do pessoal chegava bem cedo, até para pegar lugar ali, né? Para ter uma interação maior com o pessoal, conversar desde cedo, conhecer bem, né? E eu me lembro que teve um burburinho na ponta da mesa, assim, no início da mesa. Eu vi que teve uma pessoa que estava chegando naquele momento, quase 10 horas, não era comum, mas acontecia, às vezes o pessoal tinha trabalho, eu trabalhava até mais tarde, né? E eu olhei assim, até cutuquei a minha amiga e disse, olha, tá chegando gente, é novidade, gente nova, assim, né? A gente fica todo curioso, quem é? Eu disse, olha, nunca vi, não sei, não conheço, nunca vi. E era o Paulo, era o dono chegando. Eu vi que ele chegou, né, muito educado, cumprimentou a todos ali da mesa, foi por um, se apresentou, cumprimentou a todos, apresentou. E como assim a mesa tava, já era muito tarde, o pessoal tava sentado todo ali já há algum tempo, cada um tinha tava nos seus devidos lugares de algum tempo, então tinha pouco espaço, né? Então a gente foi se apertando, foi puxando algumas cadeiras que dava ali naquele espaço, e casualmente ele acabou sentando na minha frente, assim. E a minha amiga me cutucava assim, olha, quem é que eu disse, não sei. Sabe que a gente, assim, pelo menos eu sou assim muito visual, assim, não é que eu sou ligada totalmente no visual, como é que eu vou te dizer, o cara tem que ser assim, assado, sarado, não, alguma coisa que eu
como submissa, eu tenho que ver e enxergar algo que assim que me atraia na questão de submisso. Eu vou explicar mais ou menos assim, eu vou explicar o que aconteceu, daí vocês vão entender o que eu tô tentando falar. Daí eu olhei assim, alto, tava vestido tudo de preto, né, que já é ótimo, porque eu adoro a roupa preta, né, e eu sou muito ligada, como submissa, eu sou muito ligada ao pé. Não sou podólatra, eu sou mais fetichista pelo pé, mais calçado do que o pé nu em si. Mas isso nos vídeos que a gente vai fazendo, eu vou falando mais dos detalhes, das minhas preferências, né? E daí a gente vai explicando mais detalhadamente nos outros vídeos. Então eu olhei, tava de sapato, eu gosto muito de sapato com uma boa fetichista, né? Tava de sapato, um sapato assim, tipo... Eu olhei assim, era um pé grande, né? Isso que eu não entendi. Devia ser seus 43, 44, mas assim, né? Olhei para as mãos, que eu sou muito ligada em mãos, muito submisso. O submisso vai meio que se identificar com isso, porque a gente chama de quirólatra, né? Quirolatria, que é o fetiche a tara pelas mãos, né? Olhei uma mão bonita, uma mão forte, bonita, grande, assim, né? E eu olhei assim, visualmente, o que eu vi, tudo aquilo naquele momento, visualmente pra mim, eu disse, nossa, me agradou muito, assim, né? Mas eu pensei assim, tipo, o visual eu agradei, mas vamos ver o que vai sair da boca pra fora, né? Vamos ver, assim, o conteúdo, não adianta o externo ser do jeito que a gente quer e o conteúdo, né, ser decepcionante. Mas mesmo assim eu estava de olho no meu relógio, né? E porque né, eu tinha que sair, tinha o horário do ônibus e tudo, e a minha amiga ali de olho. Ele sentou, cumprimentou todo mundo, e uma coisa assim que me chamou a atenção, ele colocou uma chibata em cima da mesa, nossa, né, quando ele colocou a chibata, assim, minha amiga quase me arrancou a costela, me beliscando e me cutucando, né. E eu olhei, né, discretamente a chibata. Então assim, como eu tinha falado, eu acho que no primeiro vídeo que eu tinha falado sobre postura, sobre a pessoa chegar num local, num recinto e preencher, né, aquele espaço, chamar a atenção pela conduta, pela postura, né, de liderança, de dominância do ambiente, eu vi tudo isso que eu tinha falado no primeiro vídeo, eu vi tudo isso na postura e na conduta que o dono teve, que o Paulo teve quando ele chegou. Ele nunca tinha estado junto com aquele grupo, nunca tinha participado, né, pessoalmente de um grupo mesmo de praticantes do BDC, foi lá no primeiro encontro e meteu a cara, cumprimentou a todos, se apresentou, né? Isso é ter atitude, né? Que eu acho que poucos, não é que poucos teriam, mas assim, condiz com uma atitude de um dominante, né? De que tem conduta, de que tem postura de dominante. E ele colocou aquela chibata, sentou, se apresentou, posso sentar aqui? Pode, e sentou na minha frente. A gente começou a conversar. Então, assim, o que a gente foi conversando, no momento que eu tava conversando com ele, assim, eu pensei, olha, o visual me agradou muito e o que a gente tava conversando naquele momento, nossa, me agradou muito mais. Sabe quando bate aquela sintonia, aquela química, aquela sintonia? Porque, assim, as coisas que eu falava condiziam exatamente com as coisas que ele falava, assim, dava muito certo. Assim, eu comecei a falar das coisas que eu gostava, das coisas que eu buscava, né? E ele também. Mas lá pelas tantas, né? Eu olhei pelo relógio, nossa, tá na hora de eu ir embora. E daí a minha amiga do meu lado disse assim, não, mas fica mais um pouquinho. E o casamento de o dono disse assim pra mim, eu notei que você tá preocupada com o horário, você tá
você precisa de uma carona, alguma coisa assim, você tá de carro, precisa de uma carona. Eu disse, não, eu tenho horário do meu ônibus. Pra onde você mora? Eu disse o nome do meu bairro lá, e ele disse, casualmente é meu bairro o mesmo. É mais uma coincidência, né, uma coincidência. E tu te importa de eu te dar uma carona? Daí na hora, assim, eu olhei assim pra ele e eu pensei assim, eu nunca vi essa pessoa, né? Já frequentava um certo tempo os manches ali, os encontros do pessoal, e nunca tinha visto ele, então fica uma coisa assim meio insegura, né? E incoerente também tu sair dali, mesmo que fosse uma carona, sair com uma pessoa que tu não conhecia, vai conhecer a primeira vez ali naquele encontro. Mas algo assim, eu não sei se foi intuição, alguma coisa, ou a segurança que ele me passou, eu acabei aceitando, assim. Até na época tinha uma amiga, uma Domi muito querida na época, que quando eu me levantei, ela disse assim, qualquer coisa tu deixa tu me avisa, tem teu número, tu me liga ali, tu me avisa quando tu chegar em casa pra segurança e tudo. E daí a gente acabou saindo dali e no caminho, assim, de casa, a gente ficou conversando no caminho outras coisas sobre a vida, outros assuntos que não seriam direcionados mais ao BDSM, e de repente ele me fez a pergunta, sabe, tu não quer... Eu queria conversar melhor contigo, quem sabe a gente vai para outro lugar. Daí eu pensei assim, nossa, tava tudo tão bem, tava indo tudo tão bem, e agora ele quer... como sempre, é o clichê, né? Ele quer me levar para um motel, né? E vai acabar só uma noite lá e não vai dar em nada. E ele, assim, na mesma hora, eu acho que ele já fez aquela... Acho que ele fez aquela leitura, assim, ele me interpretou de uma forma, assim, tão completa, assim, na hora, que ele olhou, assim, pra mim e disse, não é isso que tu tá pensando, eu não quero te levar pro motel, eu quero te conhecer melhor, eu tô querendo, te fiz um convite pra gente ir pra outro barzinho, pra gente sentar e conversar melhor. Eu acabei aceitando, né? Então, assim, nós fomos pra esse barzinho, a gente costuma dizer, assim, que eu fiz o que não devia fazer, né? Eu costumo dizer que eu fiz a minha negociação. Eu acho que eu fiz a minha negociação em 6, 7 horas ali. Mas não é comum, não se deve fazer, né? Mas a sintonia foi tão grande, assim, que fechou, foi uma química, sabe? Foi uma coisa inexplicável ali. Pode-se dizer até que foi paixão à primeira vista. Muitos não gostam muito de envolver esse sentimento dentro do BDSM porque acham que a baunilha muito, né? Mas foi o que a gente sentiu ali no momento. Fomos para esse barzinho, conversamos. Ali eu senti que como bateu a química, eu estava oficialmente negociando. Então, assim, o que tem que fazer numa negociação? Ali eu falei tudo claramente, francamente, o que eu era, o que eu buscava, o que eu tinha medo, o que eu não tinha medo, o que eu tinha curiosidade, o que eu tinha dúvida, o que eu não fazia, o que eu fazia, o que talvez faria, sabe? As minhas vontades, meus desejos, meus anseios, meus medos. Eu falei tudo. Eu falei e ouvi muito. E claro que a gente... tu tá conhecendo a pessoa naquele primeiro momento ali, tu não pode acreditar em tudo que a pessoa vai te dizer. Tu vai ter que adquirir essa confiança na pessoa no decorrer de conhecer a conduta, o comportamento, a postura que essa pessoa vai ter contigo durante o relacionamento, né? Enfim. Mas acabou assim que nós nos conhecemos no dia 6 de abril. Até hoje eu tenho essa data bem marcada. E tivemos a nossa conversa. E desde então, naquele dia, a gente nunca mais se separou. Eu morava no apartamento, ele morava em outro apartamento. Mas ele vinha me buscar, me levava para o trabalho e nós ficamos juntos todo momento. A gente sempre estava juntos nos finais de semana, buscava no trabalho, eu ia ficar no apartamento dele, ele vinha, ficava no meu, e a gente conversava muito. E naquela época,
A gente trocou também, a gente trocou endereço de perfil, ele foi conhecer o meu perfil, eu conheci o perfil dele, naquela época foi o FET, um dos primeiros perfis que ele teve, que eu conhecia, né, quando ele me passou. Eu vi as fotos dele com outras meninas, com outras relações que ele teve, e eu dizia assim, nossa, talvez eu esteja engolindo mais do que eu posso mastigar, assim, né, porque eu achava na época, porque eu me considerava até então uma iniciante, né. Hoje eu não sou, mas ainda continuo aprendendo, a gente sempre tá aprendendo, né. Então eu achava assim, não sei se eu estou à altura, não sei se eu estou, que eu sou a pessoa certa, né? Mas eu gostei tanto dele, ele me passou tanta segurança que eu disse, não, eu vou ser aquilo que eu sou mesmo, se der certo, beleza, né? E eu tive muita sorte, porque mesmo eu não sendo, na época, uma masoquista, mesmo conscientemente masoquista, que eu não me assumia como masoquista, eu era somente submissa, e eu via nitidamente a veia sádica que ele tinha na época e ainda é. Mesmo assim, ele me passou tanta segurança que eu achei que valia a pena eu depositar essa confiança nele, me entregar ter essa confiança de me entregar para ele e achar que ele teria a capacidade de trazer essa masoquista para fora. Mas ele também nunca deixou essa obrigação, não, você vai ter que ser uma masoquista, você não é, mas você vai ter que ser, né? Ele sempre foi, o dono sempre foi muito aberto, muito natural comigo, ele deixava as coisas acontecerem naturalmente e de uma forma nada forçada. Ele tirava aquela, como é que eu vou dizer assim? Ele foi me moldando, né? E eu fui deixando acontecer isso. Então, a partir daí, com muita conversa, com o tempo, com cumplicidade, fui adquirindo mais confiança nele, ele foi tendo a capacidade de extrair, né, essas limitações que eu tinha, esses medos que eu tinha, ele me passava muita confiança e eu fui me deixando levar, eu fui me entregando de uma maneira que, não, tá aqui a minha mão, vou pegar na tua mão e eu vou seguir, eu vou indo até onde tu me levar. Claro, com todo cuidado, com toda a responsabilidade, né, com todo o comprometimento, que o DCM sério, né, ele sabia que eu estava basicamente perto dele, era uma iniciante, né, então ele sabia que tinha experiência de como extrair essa masoquista, essa submissa, mas eu já tinha noção, submissa eu sabia que eu era realmente, né? E com o tempo, com cumplicidade, a gente foi adquirindo essa sintonia cada vez maior, e eu fui experimentando práticas, ele foi me mostrando algumas práticas e eu fui me sentindo segura para praticar essas práticas, né? Como diz o não fala aqui, assim, não me lembro, ele tem um jeito de falar que eu não me lembro, mas ficou estranho. E eu fui ficando cada vez mais segura, mais confiante, sabe aquela expressão assim, fechar os olhos, assim, tá o precipício ali e se jogar, porque eu sei que tem alguém lá que vai me pegar, né, que vai me proteger, né? E hoje em dia, assim, sabe que às vezes eu fico pensando se tu pensar assim, quando eu iniciei, até quando eu conheci o dono, eu disse, nossa, eu era de um jeito e agora eu sou de outro, eu evolui muito, não sei, eu sempre falo pra ele que não sei se eu tivesse em outras mãos, se eu tivesse na condução de outro top, eu evoluiria tanto, né? Mas eu acho que tudo aconteceu de modo natural, tudo aconteceu de modo mais espontâneo possível e
E eu acho que grande parte disso, o grande motivo e grande parte dessa entrega, essa grande entrega que eu tive com ele, foi pelo sentimento que eu tenho por ele. Eu acho que esse sentimento de amor ao homem, de amor ao top, de amor ao dono, de amor em servir aquela pessoa, eu acho que isso que faz com que tu tá chegando aqui naquele limite ali, tu pode ir um pouquinho mais, em nome daquele amor, daquela entrega. Não sei explicar, é uma sensação muito, não sei, é uma explosão de sentimentos, uma explosão de sensações, assim, que é inexplicável, só tu vivendo, assim. Claro, no decorrer dos vídeos, assim, que a gente que eu vou colocar aqui, eu vou tentar explicar, assim, da melhor maneira possível, essas sensações, em cada prática, em cada momento que eu vivi, né? Então, assim, já foram quase 10 anos de DS, aprendi muito, tô aprendendo muito ainda, a gente sempre tem o que aprender. E eu devo tudo, assim, pela a praticante de BDSM que eu sou hoje, e eu devo muito ao dono, o que o dono me ensinou, o que o dono me passou, pela capacidade dele de fazer com que dessa evolução toda que eu tive nas mãos dele, pela essa capacidade que ele teve de extrair, né, esse meu jeito de servir tão extremo, assim, que muitos acham meio extremo. Já muitas pessoas já disseram assim, nossa, mas o jeito da tua maneira, assim, de entrega, né? Mas é a maneira que eu sou feliz, é a maneira que a gente é feliz, que eu sou feliz com o dono. E é isso, eu vou tentar passar da melhor maneira possível essas sensações, essas emoções, né, no decorrer dos vídeos que a gente for postando aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a minha experiência de vida, meu início no BDSM. E como eu falei, no decorrer dos vídeos aqui postados, eu vou falar mais dos meus momentos como dono, das práticas que eu vivi, das sensações, das práticas, das descobertas, né? Espero que vocês tenham gostado muito. E vamos aguardar os próximos vídeos aí, né? Fiquem todos bem, um beijo e abraço para os meninos, para as meninas e para todos.